Fracasso. Fracasso assombra muitas pessoas. Não importa o que elas façam, não é? De atividades seculares a atividades ministeriais. Em momentos de desalento e isolamento ministerial, muitas vezes pessoas me disseram: meu ministério é um fracasso e eu não sei mais o que fazer. Então, é fácil se sentir assim quando parece que ser fiel à pregação da verdade ou desejar apenas glorificar a Deus não parece ser suficiente ou surtir o efeito que nós esperávamos. Ou quando nunca chega, na verdade, o ministério que esperávamos ter em nossas vidas, com o qual sonhamos glorificar a Deus. E em momentos assim, se obrigue a lembrar que Jesus, que não era um líder imperfeito, ou uma pessoa imperfeita como você, mas totalmente perfeito, serviu fielmente, com vida de oração perfeita, pregação perfeita, e tudo o que ele tinha de maneira sólida, no fim, eram 12 discípulos, por 3 anos consecutivos junto a ele. E qual foi o retorno desse investimento perfeito? Seus 3 amigos mais próximos ficaram adormecidos quando ele pediu ajuda em oração, na maior agonia que ele estava enfrentando em sua vida. Outro, Judas, o traiu por um punhado de moedas. Pedro o negou 3 vezes, dizendo se quer conhecê-lo. E quando ele mais precisava deles, todos o abandonaram e o deixaram sozinho para morrer, assassinado. Então, ver como Jesus, o autor e consumador da nossa fé, várias vezes teve que se referir a seus amigos mais próximos como homens de pouca fé. Se o Rei dos Reis, o governador de todos os governos, o chefe de todos os chefes e o líder dos líderes, que fez tudo com absoluta perfeição e foi totalmente bem-sucedido em sua missão de conquistar a morte e redimir todos os eleitos, sofria isso, que nós podemos chamar de anticlímax em seu ministério, então certamente devemos esperar o mesmo conosco também. Encontrar propósito satisfatório, satisfação na obediência e esperança no trabalho e ministério confiado a todos nós, quando ele parece totalmente um anticlímax, pode muitas vezes parecer impossível. Em certo sentido, cada um de nós se parece com Sísifo, não é? O personagem da mitologia grega, não parecemos? Não é? Por causa das suas ambições egoístas, Sísifo foi condenado a um castigo eterno. E a pena dele consistiu em rolar, empurrar uma grande rocha até o topo de uma colina. Mas cada vez que ele se aproximava do topo no final do dia, a rocha escapava das suas mãos e rolava de volta lá para baixo. E no outro dia ele tinha que começar tudo de novo. Por toda a eternidade, ele estava condenado a repetir uma tarefa frustrante que nunca resultaria em nada. Cada manhã ele tinha que começar de novo para, no final da tarde, ver a pedra rolar de volta para onde ele tinha começado. Uma vez, J.R. Tolkien, não é? Escritor de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, né? Então ele, certa vez, procurando uma saída para a frustração com o seu trabalho, pois ele estava se sentindo como Sísifo, não é? Ele escreveu uma curta história chamada A Folha de Nigel. O personagem principal da história é um artista que foi comissionado pelas autoridades da cidade para pintar um mural ao lado da prefeitura. E J.R. Tolkien, ele invejava, entre aspas, seu grande amigo C.S. Lewis. Sabe por quê? Porque
Tolkien e Lewis, por volta de 1937, eles disseram um para o outro: vamos escrever livros de ficção do tipo que realmente desejamos ver escritos e que não tem, né? Então, depois que eles falaram isso, em 1937, né, os dois se propuseram a fazer isso. Ao longo dos próximos 20 anos, a partir do que eles falaram, C.S. Lewis escreveu a trilogia cósmica, livro 1, livro 2 e livro 3, e foi um grande sucesso. C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia, completa, né? Livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e foi um grande sucesso. C.S. Lewis escreveu Cartas do Inferno, e Tolkien não conseguiu concluir obra nenhuma. Então Tolkien escreveu continuamente naqueles anos, mais e mais, e reescreveu e jogou fora e reescreveu um único livro, não é? Todos aqueles anos ele estava trabalhando em um livro e ele pensou que ele nunca ia terminar o livro. E ele disse que invejava, entre aspas, C.S. Lewis, que não só escreveu vários livros, mas com grande sucesso. Se você lê sua biografia, ele tinha uma grande quantidade de problema, porque ele tinha aspirações, não é? Ele tinha essa grande história que ele queria contar, ele tinha uma grande história na cabeça dele que ele queria contar, e ele desesperadamente queria contar ela. Se você sabe alguma coisa sobre a história de como ele estava escrevendo cada capítulo do Senhor dos Anéis, ele diz que foi escrito cada capítulo 10 vezes. Ele foi reescrito e reescrito porque ele nunca gostou. Ele nunca achou bom o suficiente. Nada era bom o suficiente porque não era tão grande como ele aspirava. Ele tinha uma aspiração de escrever um grande livro, uma grande obra. Então, no início dos anos 40, ele realmente ficou tão frustrado com sua própria incompetência artística, não é? E com aquela pontinha de inveja do seu grande amigo C.S. Lewis. Em certo sentido, ele ficou assim tão frustrado, né, com a sua incompetência artística, que ele teve um bloqueio como escritor e ele parou de trabalhar em O Senhor dos Anéis completamente. Uma noite, ele teve um sonho. E quando ele acordou, lembrando do sonho, ele escreveu a história chamada A Folha de Nigel, não é? Ou A Árvore e a Folha. J.R.R. Tolkien, nesse pequeno livro, dividido em duas partes, né? O ensaio sobre histórias de fadas, né? E o conto Folha de Nigel. E é uma história sobre um artista, né? Como eu disse. Os líderes da cidade contratam ele para fazer um enorme mural na lateral do prédio da prefeitura. E eles colocaram lá uma grande tela. E ele trabalhou com aquela tela durante semanas. Ele trabalhou com ela por meses. Ele trabalhou com ela durante anos, Nigel, né? E ele tinha essa grande ideia na cabeça dele de uma árvore, mas uma árvore tão bonita e perfeita. E ele estava tentando pintar essa árvore, né? Mas depois de anos, tudo que ele tinha feito era uma folha bem ali, no cantinho daquela tela gigante. Ele passara toda a carreira tentando criar um mural sobre o qual ele sonhava, não é? Uma árvore grande, robusta, colorida e frutífera que inspiraria muitos. Mas no final o artista só foi capaz de pintar uma única folha. Ele não conseguia tirar da mente dele a grandiosidade da árvore que ele queria pintar. E os líderes da cidade vieram e disseram algo como: olha, todo o dinheiro que pagamos e os recursos que gastamos foi para você pintar uma única folha. Olha, parece terrível. Uma folha, depois de todo esse tempo, de todo esse investimento.
E ele disse: eu estou tentando, está na minha cabeça, mas ele nunca conseguiu concluir. Então ele morreu. E ele estava em um trem indo para o paraíso. E quando ele estava chegando perto do paraíso, de repente, ele viu algo numa colina. E ele disse: parem o trem. Por que ele está indo para o paraíso de trem? Só J.R. Tolkien pode contar, não é? E então ele viu essa árvore, de repente viu algo assim em uma colina, e ele disse: parem o trem. E ele correu até o topo da colina. E é isso que nós lemos no livro, no conto. Diante dele estava a árvore, a sua árvore, a árvore que ele tinha na sua mente, nas suas aspirações. Diante dele estava a árvore, a sua árvore terminada, as folhas perfeitas, incluindo a que ele tinha pintado, que foi a única que ele tinha pintado. Seus ramos em crescimento, e ela se dobrava com o vento. Tudo como Nigel tantas vezes tinha imaginado e que tantas vezes não conseguiu passar para a tela. Ele olhou para a árvore e lentamente ele ergueu os braços e ele percebeu: é um presente, é um dom. Não somos nós que fazemos aquilo que vai encher nosso coração das aspirações que ele tem. Não há nada que nós possamos fazer para encontrar a satisfação, não é? O deleite. É um presente, ele disse. De repente, Tolkien percebeu: há uma árvore real e um dia todo mundo vai vê-la. Há uma história que eu estou tentando contar e escrever, e é claro que eu nunca vou tirá-la de mim mesmo, mas um dia eu vou, e um dia todo mundo vai ver essa história perfeita e completa. Tolkien era um cristão e ele acreditava na ressurreição. Por isso ele escreveu essa obra. Quando ele percebeu que no futuro os desejos mais profundos do seu coração, gerados por Deus na alma humana, estavam todos lá, como Nigel olhando para a árvore, e nós vamos chegar lá, nós estamos indo para chegar até eles. Ele era capaz então de lidar com a incompletude, e ele foi capaz de lidar com sua própria insatisfação. Você tem que ir para cima, você tem que ir para fora, não é? Nigel passa toda a carreira tentando criar o mural, não é? Sobre o qual ele sonhava encontrar a realização no que ele podia fazer. Mas naquela grande árvore, não é, que ele viu, ele havia lá a sua pequena folha, a folha que ele conseguiu pintar, a única coisa que ele conseguiu fazer. E lá, bem no meio da árvore, é a contribuição dele em parte, não é? A folha de Nigel para o mundo inteiro ver, só que feita não por ele, mas por Deus. E não sozinha, mas junto com toda a árvore que ele sonhara e que só Deus poderia fazer. É então que Nigel percebe que sua pequena folha é parte de algo grande, parte de uma obra maior, por um artista maior, para o gozo e o florescimento de uma cidade maior do que a sua pequena cidade. Uma cidade maior e eterna. Então Tolkien escreveu Live by Nigel, não é, como uma forma de processar seus sentimentos de anticlímax sobre outro trabalho que ele passara anos criando em sua vida. Então ele estava convencido de que esse projeto minucioso nunca seria visto, apreciado por ninguém. E o nome desse trabalho, que ele achava insignificante, que nunca ficaria pronto, nunca seria lido ou teria algum valor, foi O Senhor dos Anéis. Então, diga para mim os teus sonhos, vida ministerial, alcance, foram estragados ou quebrados? Você já provou o anticlímax e considerou se afastar de tudo porque você não pode ver o que o seu trabalho está fazendo de bom, não é? Ou que utilidade ele tem, não é? Você se sente como Nigel,
Naqueles momentos em que você está se sentindo tentado a desistir, eu encorajo você a lembrar não só o passado, o está consumado, não é, da cruz, mas também o futuro, onde o significado do trabalho da sua vida, que pode parecer tão pequeno, será revelado como uma parte essencial do que Deus está fazendo na cura das nações, como está em Apocalipse 22, 2. Embora às vezes seja difícil acreditar que seu trabalho, feito para a glória de Deus, fiel na pregação da palavra, de toda a verdade, tenha um significado duradouro, é absolutamente verdade. Como uma alma sábia, talvez a mais sábia entre os soldados do Evangelho, e divinamente inspirada, escreveu uma vez a seus companheiros cansados, companheiros de trabalho no Evangelho, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos se não desistirmos, em Gálatas 6, verso 9. Não é? O que você está fazendo importa. Não é? Nunca esqueça isso. Deus nos chamou e nós devemos apenas ser fiel ao chamado. Os resultados são totalmente da conta de Deus. Deus é um Deus que criou galáxias inteiras, mundos inteiros, não é? Que ninguém nunca vai ver. Só Deus. Não é? Há belezas no fundo dos oceanos, cores que nunca ninguém vai ver. Só Deus. Ainda assim, Ele tem prazer em ter feito essas galáxias e ter feito essas belezas ocultas no oceano, cheio de cores e vida, só para Ele mesmo ver e se deleitar com a glória do que Ele faz. Assim é a nossa vida. Não importa que tipo de efeito ou quão visto isto é pelo mundo. Não é? Deus nos chamou para a sua glória e isso é o bastante para nós. Qualquer ideia de sucesso, como o mundo define, seria um fracasso se dominasse as nossas vidas. Amém, queridos? Amém.